Pessoal, então nos vídeos anteriores nós começamos com a bag of words, né? Nós vimos que simplesmente considerar cada palavra em sua forma original, conforme está apresentada em um texto, pode ter alguns tipos de problema, né? Por questão de variação de caixa, para questão de variação de gênero, número, grau, se tiver acentinho, se o texto contiver caracteres que eu não quero utilizar, ou se tiver mesmo sequência de caracteres que eu quero descartar. Palavras irrelevantes, como artigos, verbos, etc. A gente já viu como então pegar as palavras do texto e meio que dar uma modificada, uma limpada, uma padronizada, inclusive uma selecionada, se for o caso, nessas palavras que nós futuramente vamos utilizar como atributos para compor a nossa representação no modelo espaço vetorial. E vimos como gerar, no final das contas, uma bag of words, né? Depois de fazer alguns desses passos. Porém, será que é só a representação bag of words que existe para gerar aquela matriz documento termo? Ou seja, os atributos que correspondem aos termos, e os termos são compostos por palavras. Será que eu posso apenas utilizar palavras simples, ou palavras únicas, ou uma única palavra para compor esses termos? Tá? Não, existem várias outras possibilidades. Tá? Inclusive pelo fato de que muitas vezes ter mais de uma palavra pode ser útil, tanto para o processo de aprendizado em si e, consequentemente, para o resultado final. Ou seja, sequências de palavras ou conjuntos de palavras podem caracterizar melhor os padrões presentes na coleção de texto. E, além de tudo, o resultado, depois, caso você tenha que apresentar um resultado para o usuário, pode ser mais significativo também. Pegar alguns exemplos aqui, só para motivar esse do Bag of Anagrams, eu já volto a falar especificamente dele, mas só para motivar o uso de mais de uma palavra como termo. Se a gente tiver termos, por exemplo, como Apple Store, Apple Store, perceba que essas duas palavras em si, elas representam um conceito. Se eu considerar só Apple separado e só Store separado, como atributos separados, aí eu posso ter um texto lá que está falando de Apple, de maçãs, eu posso ter um outro texto que está falando de lojas, mas como o Store ou Apple, eles ocorrem nos textos, eu posso, o algoritmo às vezes pode se confundir com um texto que está falando da Apple Store, por exemplo. Em geral não vai, mas pode ser que confunda. Mesma coisa de inteligência artificial. Pode ser, se eu utilizar essa unidade, juntar inteligência artificial como uma unidade, como um termo, isso daí tem um significado para mim, que é diferente e separado do significado só de inteligência e só de artificial, porque eu posso estar falando de inteligência do ser humano, o outro posso estar falando de plantas artificiais, sistemas artificiais, coração artificial e etc. Já o inteligência artificial, ele é mais específico. Quando eu estou fazendo análise de sentimento, também muitas vezes a sequência de palavras ela pode ser importante. Por exemplo, se eu tiver só na bag of words, como a bag of words são palavras isoladas, não montei qualquer tipo de ordem, se aparecer lá, falar que o meu texto apareceu a palavra não, apareceu a palavra apareceu a palavra bom, certo? Individualmente, O cara pode estar falando, não deixem de perder esse lanche, é muito bom, não deixe de comprar esse lanche, é muito bom, Apareceram essas três palavras, mas será que isso caracteriza um sentimento positivo ou um sentimento negativo? Para mim, eu entendo como ter um sentimento positivo. Só que apareceu a palavra não é bom. Mas se a palavra não é bom aparecer em sequência, ou seja, se as palavras não é bom aparecem em sequência, isso denota um sentimento negativo. Mas na bag of words eu não tenho a sequência, então eu perderia esse tipo de coisa. Então, em várias situações, para melhorar o resultado, e até para apresentar para o usuário, falar, eu estou classificando esse texto aqui porque apareceu a palavra inteligência artificial, então eu estou classificando ele como, enfim, texto de inteligência artificial, porque apareceu aprendizado de máquina, uma sequência de palavras. Pode ser útil também, outras tarefas que não envolvem classificação, como agrupamento também, essa sequência pode ser útil para falar do que se trata o grupo. Eu coloquei alguns exemplinhos que eu fiz, mas eu deixo a referência desse tipo de avaliação que existe na literatura depois do material complementar nas referências. Vou começar com o que eu fiz com classificação. Aqui eu tenho a bag of words, que foi que a gente... Opa, nesse daqui não, meu filho. Aqui eu tenho a bag of words.
que é a abordagem que a gente acabou de ver, tá? Com pré-processamento, sistemização dos termos, radicalização das palavras, limpeza de storywords, etc, tá? Todos esses documentos aqui são coleções de artigos científicos da CM, cada coleçãozinha dessa tem 5 categorias da CM, tá? Das áreas da CM, então tem lá sistemas operacionais, banco de dados, inteligência artificial, enfim, tá? Isso aqui são conferências, então pode ter duas conferências da mesma área, só que eu vou pegando por conferência, tá? Conferências de áreas distintas. E aqui eu tenho os resultados da Bag of Words, e aqui tem uma proposta lá que eu tinha feito no mestrado, não ficou muito famosa quanto as outras, mas enfim, tá? Mas que considera conjuntos de palavras como termos, tá? E perceba que o impacto muitas vezes pode ser significativo, tá? Nessa tabela aqui, eu apresento o erro, tá? De classificação e perceba que na Bag of Words tem situações que está com 7.8, aqui eu tenho um 2.9, eu reduzi quase 5% o erro de classificação, ó, 11 para meio, tá? Reduzi quase 11% o erro de classificação. Tem vezes que eu não ganho também, né? Ok, né? Mas em várias situações a redução de erro foi inclusive significativa, tá? Na média, né? Média não faz muito sentido, mas só para ter uma noção mais ou menos de quanto está reduzindo na média, deu para reduzir quase que 3% na média, tá? Isso tem resultados aqui para foi para um algoritmo, mas para os outros algoritmos aqui, para o J48 também. Então, para vários algoritmos, acho que eu tenho mais para frente. Não sei se eu tenho nessa daqui. Eu tenho outros, eu tenho na minha dissertação de mestrado, tem comparação com vários algoritmos e no geral isso ajuda bastante a melhorar, bastante não, né, mas em várias situações ajuda a melhorar a performance e classificação. Aqui eu tenho resultado para o agrupamento, tá? Eu estava avaliando a qualidade do agrupamento aí com a Bag of Words, com as abordagens propostas também, e quase todas as coleções aqui é quanto maior melhor, né? Melhorou também e significativamente o resultado do agrupamento aqui em vários casos. E o mais legal, né, é na hora de você fazer a rotulação do agrupamento, né, que a sequência ou o conjunto de palavras te dá um gásinho a mais para você entender o significado. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho como que ficou a rotulação dos grupos utilizando a abordagem Bag of Words, ou seja, só palavras simples, né? Então fica só uma palavrinha aqui que é o que você tem como atributo nesse momento, tá? E aqui, como eu tenho palavras compostas, ou termos compostos por mais de uma palavra, né? Então, por exemplo, ó, performance de modelo, performance de software, tá? E aqui acabou caindo o UPS, o DeSide, o ML, tá? Dá até para entender. Mas acho que fica mais legal ó, a arquitetura de computadores, tá? E nesse segundo aqui ficou até Courses, Teacher and Student, foi as melhores palavras que ele encontrou para distinguir os grupos, tá? Porque teve até não, aqui também é de estudantes, educação e arquitetura de computadores, tá? Aqui saiu educação e estudantes, mas ficou mais claro aqui, ó, que a arquitetura, que esses estudantes e educação tratam de arquitetura de computadores. Deixa eu ver até se eu acho qual que é aqui. Ó, Computer Architecture Education, tá? É essa categoria. Aqui é o curso Teaching Students, mas aí, o que significa? Do que? Tá ensinando o que, né? E aqui embaixo é a mesma coisa, tá? Então, sensores de rede, tá? Na parte de redes aqui, volume de renderização, acessibilidade web, tá? Enquanto aqui eu tenho um Browsers Guideline, Disable, aqui é acessibilidade web, desabilidade, não sei se existe essa palavra em português, www, tá? Ou seja, dá alteração no resultado, tá? E na hora de exibir esse resultado, às vezes pode ser mais significativo ou facilitar a interpretação do usuário, tá? Mas vamos lá. Bom, dado que agora eu tenho essa motivação, falar, pô, então eu quero utilizar mais de uma palavra para compor aquele termo, na minha matriz documento termo, tá? Uma das mais tradicionais que nós temos para fazer isso é utilizando a Bag of N-grams, tá? O que são os N-grams ou N-gramas, tá? São sequências de palavras, tá? E o tamanho da sequência de palavras é determinado pelo valor de N, tá? Então, se eu tenho N igual a 1, eu tenho uma única palavra, ou seja, um grama ou unigrama equivale ao que a gente já tem na Bag of Words, tá? Tem uma única palavra como atributo. Se o N for 2, ou seja, eu vou ter sequência de duas palavras como atributo. 3, pegar
cada sequência de 3 palavras no texto, ou sequências de 3 palavras, e considerá-las como candidatas a atributo. Tá? Por que candidatas a atributo? E por que candidata a atributo? Tá? Porque se eu pegar toda possível sequência de palavras que eu tiver no meu texto, tá? Eu vou ter um pequeno probleminha. Tá? Aqui eu peguei esse texto bastante simples, ou essa coleção de textos bastante simples que a gente já estava trabalhando, só com 6 textinhos aqui, tá? Do Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco. Gerei uma bag of grants, n grants, com n igual a 2. N igual a 2 significa que eu vou pegar todas as sequências de até 2 palavras, né? Então considero uma e considero 2 palavras, sequências, termos compostos por uma, termos compostos por 2 palavras. Removi o stop word também, caractere de pontuação, removi os números, lematizei os termos até para não ter uma sequência que tem balls e que tem ball e depois a próxima palavra mesmo gerar diferente. Então fiz toda aquela padronização de termos para reduzir ainda essa quantidade de termos que a gente teria e, consequentemente, as sequências. Utilizei o esquema de piso TF-DF e aqui eu mantive, tá? Só por questões didáticas, o DF maior ou igual a 1, ou seja, ocorreu uma vez, eu mantive aqui só para a gente ver todas as possibilidades de termos que a gente teria nesse caso aqui. Né? Então aí tem Athena Several, que em algum momento aqui, he saved Athena several times. Então, Athena several apareceu. Ball become. Então, em algum momento, Dragon Ball, o will eu removei, né? Então ficou Ball become dark. Tá? Então, em algum momento vai ter o become dark também. Tá? Bronze, silver. Nossa, isso daqui ficou até estranho, né? Bronze, silver. Então, perceba o seguinte, tá? Eu tenho várias palavrinhas aqui, ou sequências de palavras, que nem fazem muito sentido, né? Mas, enfim, apareceram no texto. Faz sentido no sentido de caracterizar um texto, né? Como uma boa característica do texto, tá? E outra, que perceba que só com 2 graminhas aqui, 2 graminhas é bom, da pessoa que eu estou falando de peso, né? 2 grams, tá? Olha a dimensionalidade que já virou esse negócio aqui, ó. 87 colunas, ou seja, eu tenho 87 atributos. Mesmo lá na minha bag of words, sem eu remover stop word, com caixa e etc, eu não tinha chegado nisso, tá? Aqui já está tudo padronizadinho, termos simplificados e etc. E olha o tanto que foi, de atributos que foi, né? Obviamente, se eu fizer um corte por DF um pouco mais bruto, eu diminuo isso daqui, mas mesmo assim vai ficar uma quantidade de atributos bastante considerável aqui. Mas o que eu queria falar, motivar para vocês legal, ter mais de um termo como atributo é importante, tá? Ou pode ser importante em várias situações, mas eu não posso sair gerando esses caras de qualquer jeito, não. Senão, tá? Eu tendo a aumentar ainda mais a dimensionalidade, tá? Lembra que na Bag of Words eu já falei, temos uma característica de alta dimensionalidade e alta esparsidade. Aqui, a hora que eu faço isso, se eu considerar cada sequencinha de N palavras aí como atributo, eu vou aumentar ainda mais aquela dimensionalidade, eu vou aumentar ainda mais a esparsidade, tá? Eu vou ter mais zeros ainda, porque não é toda a sequência de 2, 3, 4 caracteres que vão ocorrer nos textos, e vai ficando cada vez mais caro. Se a ocorrência de uma palavra já era rara, já dava 99%, às vezes 99% de esparsidade, imagina agora, ao invés de uma, todos os textos ter que ter todas aquelas possíveis sequências de palavra. É muito zero, tá? Então tem que ter um certo cuidado, tá, ao gerar essas sequências, ou mesmo, que a gente vai ver mais pra frente, posso ter conjunto, né, mas enfim, para eu gerar termos compostos por mais de uma palavra, tá? Além disso, perceba que às vezes os atributos, né, por exemplo, Dragon Ball, né, vamos pegar aqui, ver se ele está aparecendo aqui, Dragon Ball. Tá? Apareceu aqui, o texto é sobre Dragon Ball. Normalmente, quando é de Dragon Ball, aparece Dragon Ball junto, né? Não aparece Dragon alguma coisa, Ball. É aquele caso da Apple Store, né? Aparece App Store junto, aparece... tá falando da Apple Store, né? Geralmente esse termo aparece junto, né? Aparece Apple, algumas palavras depois, o Store, tá? Inteligência artificial. Às vezes, obviamente que às vezes você pode estar falando da inteligência, simular de maneira artificial, mas na hora que você está definindo o termo inteligência artificial, esse termo aparece junto no texto, tá? E perceba que em várias
situações aqui, por exemplo, Dragon Ball, tá? Ó, apareceu Dragon Ball, mas ele marcou que apareceu o Dragon e ele marcou que apareceu o Ball também, tá? Então ainda eu caio naquele problema lá de ter um texto só falando de dragão, só falando de bola e etc. E vai ter atributos em comum com esse texto falando de Dragon Ball, tá? Seria interessante nesse caso aqui eu eliminar esses termos? Seria interessante, tá? Então pensa nessa possibilidade. Outra possibilidade é que, mesmo que tenha aparecido aí uma sequência de palavras, o candidato, né, de uma sequência candidata de palavras, desculpa, no meu texto, tá? Será que de fato essa sequência, desculpa novamente, restaria do meu texto, ela é significativa, tá? De fato, ela se repete ao longo da coleção. De fato, esses termos, tá, que se repetem ao longo da coleção, eles têm alguma forma de relação positiva, ou seja, sempre que um aparece, o outro tende a aparecer também, tá? Então, para fazer todas essas considerações aí que a gente fez, tá? Existem de fato algumas maneiras um pouquinho mais inteligentes de extrair essas sequências de palavras, tá? Que são, uma vez que você detectou que o texto tem uma determinada sequência de palavras, por exemplo, ó, apareceu o Dragon Ball, tá? Então eu vou considerar Dragon Ball e não vou considerar a contabilização do Dragon nem do Ball individualmente lá, por exemplo, nesse texto. Eu tiro os dois, tá? E também, né, na hora de extrair esses caras, fala, pô, essas duas palavras aqui, elas estão relacionadas? Então, para quem já fez o site, acho que está todo mundo fazendo sistema de apoio à decisão, que a gente fez lá na área de associação, a gente viu, pô, mas só o suporte, muitas vezes lá, a ocorrência, não significa que ao aparecer um, ele aumenta a chance do outro aparecer, ou ao comprar um produto, você aumenta a chance do outro produto ser comprado, tá? Então aqui também tem algumas medidas lá, e a gente viu várias medidas para considerar essa relação. Não chegamos especificamente a Mutual Information lá, mas perceba que o Mutual Information aqui é basicamente o lift com um logzinho aqui do lado, né, no caso do Pointwise Mutual Information. Mas que de fato vão tentar medir se a relação dos termos ela é positivamente dependente ou negativamente dependente. Ou seja, eu só vou considerar termos ou sequência de termos, né, que aparecem ao longo da minha coleção de textos, que a presença de um aumenta a chance do outro ocorrer. Então você pode gerar um score para essas sequências e limitar o score. Falar, ó, só vou considerar termos, por exemplo, que sejam positivamente dependentes, tá? Então, no caso, essa daqui da parte de baixo é a probabilidade esperada. Aqui é um vezesinho, tá, né, vírgula, tá, gente? É a probabilidade esperada. Aqui é a probabilidade real. Se a probabilidade real é maior que a probabilidade esperada, tá, isso gera um valor maior que 1, mas você tem que considerar o logaritmo. Vamos pensar que eu não estou utilizando o PMI, tá? Estou utilizando só o Mutual Information, fica mais fácil para explicar. Isso vai gerar uma probabilidade, um valor, desculpa, maior que 1, isso indica a dependência positiva, tá? Se gerar menor que 1, significa que a esperada é maior que a real. Isso vai indicar uma dependência negativa. Se forem iguais, não existe dependência entre os termos, tá? Então você pode gerar esses scores, tá? Para a medida, definir um limiar, e a partir desse momento, você só considera a sequência de palavras acima daquele limiar. Tá? Nesse caso aqui do log, monto um pouquinho de história, e tem outras variantes para colocar no lugar do log, tem com raiz e etc. E aí a medida vai ter uma característica de variação de valores, e aí você vai ter que escolher de acordo com essa característica da medida. Mas enfim, você vai ter uma medida que vai medir a dependência entre os termos, e aí você vai definir o limiar. Falar, só vou gerar sequências que passem esse limiar. Bem, a gente já vai ver na implementação, última implementação que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar com este conceito. Né? Bom, e aqui só para ilustrar, tá? Eu fiz esse processo, falou, em vez de se gerar cada possível sequência de palavras, eu utilizei uma ferramenta, que eu já falei o que a gente vai ver no final, e aí ó, eu consegui descobrir quais são as sequências, tá, mais significativas que ocorrem, que são dependentes ao longo da coleção. E aí, por exemplo, ali me extraiu o termo Dragon Ball. Tá? Falou, ó, no meu texto só apareceu Dragon Ball junto, tá? Então vou usar Dragon Ball. E Dragon Ball não apareceram individualmente. Ó, perceba que ele nem considerou mais os termos individuais aqui, o Dragon Ball, tá? O mesmo, que aqui não coube todos os atributos, né? Mas o mesmo valeria para os Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, ok? E perceba que aqui meu número de atributos, né, tá 37. Antigamente ele estava
que dá vazio? 87. Tá? Então já consegui diminuir também bastante o número de atributos, ok? Bom, além de tudo isso que a gente viu, já tinha comentado, mas só para finalizar, né? Que utilizar sequência de palavras pode melhorar os resultados, porém aumenta a dimensionalidade e a esparsidade da bag of words, e nem sempre há garantias que ao utilizar sequência de palavras você vai melhorar os resultados, né? Não é garantido. Inclusive nos resultados que eu mostrei para vocês, na minha própria pesquisa, tinha situações que a bag of words superava os resultados, tá? Então não há garantias, tá? Mas como eu falei, em algumas situações, para alguns domínios, tá? Isso vai ser importante. Mas não é sempre que você vai conseguir melhorar os resultados. Tá? Bom, além da Bag of N-Grams, o que mais que eu tenho para gerar atributos baseados em palavras, tá? Os famosos termos. Existe aí mais um mar de possibilidades aí. Você pode utilizar, por exemplo, conjuntos de palavras e não sequência de palavras. Então, aquilo que eu mostrei para vocês, eu utilizo conjuntos, tá? As palavras, elas podem aparecer distantes, mas dentro de um determinado limite, tá? No meu caso, eu limitava ou uma janela de palavras, ou uma sentença, ou um parágrafo, mas tem também trabalhos que juntam palavras que ocorrem no texto inteiro, tá? Então, estou vendo que essas palavras estão ocorrendo ao longo dos textos. Ele junta as palavras. Existe essa possibilidade também, tá? Que eu deixo a referência no final, que eu faço... É velho, mas eu já tinha feito um baita de um levantamento a respeito dessas abordagens para considerar sequência e conjuntos de palavras, tá? E aí é só você procurar na literatura quem é que cita esses trabalhos que eu estou citando e você vai achar os trabalhos mais novos também, tá? Às vezes é necessário, tá? Desambiguar palavras, e você pode utilizar essa informação de desambiguação em conjunto com o atributo. Então, por exemplo, tem lá manga. Mas o que é essa manga aqui? Essa manga é manga de camisa ou é manga de fruta? Tá? Então, a princípio, vai virar manga na minha representação se eu considerar somente o termo por si só. Mas você pode fazer um processo de desambiguação, descobrir do que aquela desambiguação se trata, e colocar essa informação, desambiguação, junto com a palavra ali no atributo. Então, por exemplo, eu coloco lá manga, camisa, tá? Ou manga, o que eu tinha falado? Fruta, tá? Ou manga, underline, fruta, manga, underline, camisa, enfim. Eu coloco essa informação da desambiguação junto com o atributo, tá? Também posso ter essa possibilidade. E aí eu posso agregar informação sintática ou semântica aos termos. Por exemplo, falar aqui, eu só vou considerar aí sequências, né, que cumprem uma determinada regra sintática, tipo, tem que ser substantivo, adjetivo, tá? Só vou considerar esse tipo de atributo. Coloco lá. Ou ainda colocar formação sintática ao longo do atributo. Falar, essa palavra é um verbo. Então, palavra, tracinho, verbo. Palavra, tracinho, substantivo. Palavra, tracinho, alguma coisa. Se por acaso você tiver alguma palavra que cumpre mais de uma função sintática, você consegue diferenciá-las. Ou ainda, informação semântica. Falar, o Lula, aqui, por exemplo, no caso também serve como desambiguação, né? Mas, por exemplo, a hora que apareceu a palavra Google é uma organização. A hora que apareceu o Paulo ali, ou São Paulo, é uma cidade, tá? A hora que apareceu só o Paulo, por exemplo, esse Paulo é Paulo de nome, de pessoa, tá? Eu posso colocar essas informações junto com os atributos, para diferenciar, por exemplo, porque eu estou na Bag of Words mesmo, tá? Estou considerando a sequência de palavras. Aí eu tenho um Paulo lá. Esse Paulo é da cidade de São Paulo, é do time de São Paulo, é Paulo de pessoa, uma pessoa chama Paulo, apareceu no texto, tá? Posso agregar esse tipo de informação lá também, tá? Então, enfim, dá para brincar bastante com aquelas formas. A gente nessa aula, devido a esse mar de possibilidades ao tempo, a gente vai se limitar aí a Bag of Words, que eu falei que é tradicionalmente utilizada, e a evolução de maneira inteligente de considerar sequências de palavras significativas ao longo do tempo. E nós vamos também, obviamente, trabalhar aí todos aqueles passos lá que a gente viu de padronizar, limpar, simplificar os textos, tá? Para a gente gerar uma representação mais concisa, significativa e melhor aí para os resultados do nosso aprendizado de máquina, ok? Então, no próximo vídeo, a gente começa já as nossas implementações. Eu separei aqui
5 bibliotecas do Python aqui, cada uma com suas características particulares, cada uma muito utilizada, tá? Mas eu mostro as características que eu achei mais interessantes de uma, de outra. Dá para combinar, porque no final tudo vai virar um array, vai virar uma lista, enfim, tá? Muitas dessas ferramentas a gente consegue intercambiar aí, fazer a comunicação entre elas. Ok, pessoal? Então, próximo vídeo voltamos com as implementações e até lá.